Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal. Meu nome é Pamela, eu sou taróloga. Essa vai ser a minha previsão semanal geral para o signo de Aquário. Lembrando que por ser uma previsão geral é só para quem ressoa com a mensagem. Ela serve para Sol, Ascendente, Lua, Vênus e mais posicionamentos aí de Aquário no seu mapa astral. Para uma ideia geral é interessante não olhar apenas o signo solar, mas mais posicionamentos aí do seu mapa, tipo o ascendente, o signo lunar, e assim por diante, ok? Bom, é isso, eu já embaralhei as cartas. Vou embaralhar um pouquinho mais. Por exemplo, eu tenho Aquário na casa 10, né? Que é a casa do trabalho, enfim. Então, essa leitura vai se encaixar para mim nesse sentido. Então, é interessante olhar vários posicionamentos aí do mapa astral, dependendo do que você está procurando saber. Vênus sobre amor, Lua sobre as emoções, Ascendente fala muito da vida prática. Bom, então é isso, vamos lá. Aquário. Ok. Fundo do baralho, Pajem de Paus. Pajem de Paus é uma carta de entusiasmo, de novas ideias, de comunicação. Ele é o pajem, então ele é uma criança no tarô, assim, então pensa uma criança super entusiasmada para fazer coisas novas acontecerem. Esse é o Pajem de Paus. Você pode contar com essa energia de empolgação aí na sua semana, se você estiver precisando disso. Bom, eu vejo uma leitura bastante dual aqui, onde a espiritualidade comanda. Começando pelo meio aqui, 5 de ouros. 5 de ouros é uma carta de carência, é uma carta de perda financeira. Talvez nessa semana é bom guardar aí algum dinheiro, não gastar demais. Cuidado com carência. Carência pode fazer você tomar decisões precipitadas ou até permanecer em situações que não são tão bacanas para você por mais tempo do que você deveria. Então, um alerta, cuidado com sentimentos de impotência, de incapacidade de realização, porque eu vejo que isso não é verdade de forma nenhuma por aquariano e aquariana que vão ressoar aqui com a mensagem. Você tem muita força, principalmente muita força espiritual, para manifestar o que você quiser, mas talvez você está focando muito aí no negativo, muito nas coisas que você não tem hoje. Aqui em cima tem a temperança, a carta do signo de Sagitário, pode ser importante aí para alguém. Temperança fala de dualidade, ela fala de cura, ela fala de alquimia. Interessante que nessa transversal aqui eu começo com uma carta difícil, 5 de ouros, carta de perda, de carência, como eu disse. Lá em cima a gente tem a temperança, equilibrando tudo, falando que não há só perda na vida, pelo contrário, há perdas e também há ganhos. Eu tenho um 10 de ouros aqui que é o oposto do 5, 10 de ouros é aquela carta do legado do grande empresário que deixa uma herança enorme, a carta daquela família grande que almoça no domingo com aquele monte de fartura. Então, a vida aqui, a temperança está me dizendo que a vida é feita de altos e baixos. Então, quem acha e quem está com a ideia que a vida é só difícil, que é só carência, que é só perda, a temperança está alertando que não. A vida também é sobre coisas boas, abundantes e férteis. Tem um pouco aí a ver com foco. No que você está focando, o que você acredita que a vida se trata. E aí aqui embaixo tem a carta do carro, signo de câncer, pode ser importante aí para alguém, que é o oposto do 5 de ouros também, de alguma forma, porque a carta do carro é aquele que acredita no seu potencial, acredita no seu sonho e ele só vai na direção do que ele acredita, assim. Então ele não tem essa ideia de perda. Ele acredita que ele é destinado a alguma coisa grande que ele vai realizar. Ele não vai parar enquanto não conseguir alcançar o sucesso que ele sabe que ele merece. Então tem alguma coisa aí a ver com o merecimento nessa semana. Você prestar atenção no que você merece, entender que a vida tem os seus altos e baixos, mas dependendo muito da imagem que você tem de si e da vida, vai se relacionar aí com as coisas que você vai manifestar. Para mim, você está se curando de alguma situação de carência ou de perda. Essa cura está acontecendo. Se você está com um problema material aí, calma, que as coisas estão se resolvendo. Se você está com um problema de carência, de abandono, foi sentindo deixado para trás, calma, essa cura virá.
E a partir do momento que ela vem, você pode alcançar qualquer coisa aí na sua vida, mas esse momento de se sentir mal, de perder dinheiro, se sentir abandonado, abandonada, é uma boa hora para você internalizar, olhar para dentro e falar: quais são as minhas crenças sobre a vida? Eu vejo tanta gente com abundância, por que eu não estou manifestando? Eu vejo tanta gente feliz, onde é que está a minha felicidade? Por que eu não estou conseguindo olhar? Então, eu vejo aqui pessoas olhando para baixo, não reparando no todo que está do lado delas, todas as coisas que elas podem manifestar. A partir do momento que você ergue a cabeça e entende que a vida também é sobre abundância, também é sobre altos, que você pode mudar a sua imagem pessoal, aí eu vejo uma abertura de caminhos para você saber como sair de uma situação de perda financeira, como sair de uma situação, às vezes, que você está num relacionamento que não é legal, mas não consegue se libertar, porque tem medo de ficar sozinho ou sozinha, enfim. Eu vejo aí uma oportunidade nesses 5 de ouros, uma oportunidade de olhar para dentro, entender quais são as faltas na sua vida hoje, o que elas querem dizer sobre você e como o modo como você se vê e como vê a vida, a partir disso transmutar tudo isso e transformar aí em força de ação para modificar o seu destino, ok? 9 de paus aqui em cima. 9 de paus é uma carta de alguém que está um pouco cansado, talvez um pouco cansado da vida, talvez um pouco cansado de ficar só, talvez um pouco cansado de não ter dinheiro, mas o 9 de paus é bacana que ele continua lutando, apesar dos cansaços da vida. Então é isso, continua lutando pela sua cura, mas cuidado também para não ficar lutando em situações aí onde você não vai tirar nada. Então dá uma olhadinha onde você está direcionando o foco da sua luta. Eu acredito que a vida tem muito sobre luta, mas saber pelo que lutar aí é uma boa sacada, pra gente saber onde depositar a energia, ok? Pra não ficar colocando energia em coisas que não funcionam. Às vezes, quanto mais você coloca energia em coisas que não funcionam, mais você acha que a vida é difícil. Mas, na verdade, era só mudar o foco, era só mudar o local onde você direciona a sua energia, que as coisas começariam a se abrir, ok? Do lado eu tenho a alta sacerdotisa, carta do signo de peixes, pode ser importante para alguém aí. Ela fala de intuição, ela fala de ficar mais quieto, mais quieta, de meditação, de sinais em sonhos, presta atenção nos seus sonhos essa semana. Para mim, ela fala de espiritualidade. Eu vejo uma pessoa que tem um bom contato com a espiritualidade, que ela saiba ou não, que pode encontrar na espiritualidade muitas respostas, mas talvez ela está olhando muito mais para os aspectos difíceis da vida, para os aspectos materiais mesmo e para a parte material da vida que é difícil. Se ela se conectasse um pouquinho mais com a espiritualidade dela, ela veria que ela tem soluções para manifestar uma vida diferente. Ela veria que ela é sim uma pessoa abençoada, que ela pode contar com os guias dela, os anjos, com a fé, seja qual for. Então, se você estiver muito cansado ou cansada, para mim essas duas cartas estão dizendo que você não está sozinho ou sozinha. Tem pessoas que cuidam de você. E às vezes tirar um tempinho aí para fazer uma meditação, para tomar alguns banhos de ervas, enfim, seja qual for aí a crença que você tenha, pode ser interessante aqui no meio dos cansaços da vida, ok? E talvez ter uma visão um pouquinho mais espiritualizada da vida vai te ajudar também a não achar que a vida é só tristeza e sofrimento e cansaço. Aqui embaixo, novamente, eu tenho uma carta do signo de peixes, o pendurado. Para mim, ele pode falar aqui em algumas questões que você está em uma situação difícil de dinheiro, de relacionamento, de carência, de autoimagem ruim. A situação é muito pesada, 9 de paus, e você se sente preso ou presa nela, pendurado aqui do lado. Mas para mim, essa prisão, ela é meio que uma perspectiva errada que você está tendo da vida. Se você conseguisse olhar as coisas por outro ângulo, você entenderia, como eu disse, que esse 5 de ouros pode ser uma lição para você saber onde você está investindo a sua energia, quais são as imagens, as ideias que você tem sobre a vida, no que você está focando. Então, novamente, aqui eu vejo situações difíceis, pessoas passando por situações um pouco complicadas, para elas entenderem que elas estão muito apegadas na matéria, que elas estão em pouco contato com a espiritualidade, e para elas começarem a entender que elas têm que mudar o foco da vida delas, que elas têm que mudar a imagem que elas têm delas e da vida. O pendurado pode ser uma carta difícil em algumas situações, fala de uma situação que você não consegue se libertar,
Mas ele pode ser uma carta muito bonita também, a carta do iluminado. Ele se coloca em sacrifício para atingir a iluminação. Aqui a cabeça dele está iluminada, tá vendo? Então, para mim, novamente, as cartas falando sobre espiritualidade aqui. A espiritualidade vai ser muito forte nessa semana. Para mim, tem lições espirituais aí em qualquer coisa que você esteja passando que seja mais difícil na sua vida. Aqui eu tenho o 8 de paus, é interessante que eu tenha a sacerdotisa, o 8 de paus e o carro. Então, a partir do momento que você entra em silêncio, em contato mais com a sua intuição, tenta entender as lições espirituais da vida que você pode estar vivendo agora, você libera energia, para de focar energia no lugar errado, libera energia para alcançar o seu sucesso. Então, novamente, eu vejo muita chave aí na espiritualidade, em entender o quadro maior das coisas da sua vida. Às vezes você está passando por uma situação muito difícil, ou que você acha muito difícil aí, mas não percebe que seria uma grande oportunidade de se curar, de mudar a sua visão sobre o mundo, de focar no lugar certo. Aqui embaixo eu tenho 10 de ouros, uma carta de prosperidade. Então a prosperidade está aqui. A prosperidade, eu tenho a sacerdotisa manifestando com os poderes espirituais dela a prosperidade. Ela sabe que dá para aliar uma vida espiritual intensa aqui no planeta Terra com felicidade, com prosperidade material, com família, com amigos. Ela sabe disso, mas você, como ser humano, não está sabendo disso. Você está focado no que falta. O que está impedindo essa sacerdotisa de, além de ser muito espiritualizada, de encontrar abundância material nesse mundo, em qualquer aspecto da vida, é a sua autoimagem aí, de que a vida é muito difícil, que as coisas são péssimas, que nunca sobra nada para você. Então, o que dá para dizer aí, em certo sentido, se remova do caminho, remove esse seu ego aí do caminho, porque ele só tá dizendo coisas difíceis para você. Tem um monte de coisa boa vindo na sua direção, tem sucesso, prosperidade, a espiritualidade do seu lado, mas você só foca no negativo aqui. Ai, desculpa, gente, o cachorro vai começar. Bom, aqui eu tenho 4 de copas. Para mim, o 4 de copas aqui é uma pessoa que não tá vendo as bênçãos que tem do lado, não tá enxergando o próprio potencial e por isso continua nessas situações de dor. Tá na hora de erguer a cabeça para as coisas boas que tem na sua vida, para mudar o foco aí do que você tá fazendo, para ir na direção do seu sucesso, porque o sucesso tá chamando você aqui. A partir do momento em que você consegue tirar os olhos dessa dor, de apenas as dores do mundo, brotam aí para você novas ideias para saber como alcançar esse sucesso aqui, que você está destinado ou destinada a ter. Então vamos ter uma visão um pouquinho mais positiva da vida essa semana. Eu sei que existem algumas situações muito difíceis, mas tem coisas boas ao seu redor que você não está enxergando. Está na hora de começar a mudar a perspectiva sobre a vida, sobre você, sobre as coisas. A espiritualidade pode te ajudar muito nessa semana, alguma conexão espiritual, ok? Mas no geral é bom porque no fim aqui você está destinado ao sucesso, à prosperidade, à estabilidade. Confia nisso, aprende a enxergar as oportunidades que estão do seu lado, aprende a focar a energia no lugar certo, conta com a sua espiritualidade, porque o sucesso e a estabilidade aqui é o seu destino. Bom, é isso, eu espero ter ajudado alguém. Se você gostou, por favor, curta, se inscreva no canal para me ajudar. Boa semana para vocês. Até mais.